Esta aula diz respeito à reflexão de um texto sobre a seleção do Programa de Pós-Graduação em Educação Profissional e Tecnológica, PROFEPT, cujo texto é intitulado As Mutações do Mundo do Trabalho na Era da Mundialização do Capital, de Antunes e Alves, do ano de 2004, esse artigo. O nosso objetivo nessa aula é o mesmo dos autores, né? Então, diz respeito a analisar as principais mutações na objetividade e subjetividade no mundo do trabalho, duas categorias fundantes do marxismo, visando oferecer uma leitura alternativa e diferenciada com relação às teses que defendem a ideia do esgotamento ou mesmo do fim do trabalho e da classe trabalhadora. No segundo momento, buscaremos aprender as principais determinações concretas da crise e das metamorfoses do mundo do trabalho no contexto da mundialização do capital. Então, os autores vão trazer essa reflexão sobre a relação objetividade e subjetividade no trabalho, e discutindo as crises atuais, as crises do sistema capitalista, que apresentam, né, essas metamorfoses, essas reinvenções do capital e do trabalho no contexto da mundialização, que pode ser também chamada de globalização, esse processo de globalização da realidade social. Pontos para discussão na aula. 1. As mutações no mundo do trabalho, heterogeneidade, fragmentação e complexificação. 2. A fábrica moderna e as novas formas do envolvimento. 3. Dimensões da alienação, o estranhamento e do fetichismo capitalista, né? Aí, duas categorias fundantes também do marxismo, conceito de alienação e depois o conceito de fetichismo da mercadoria e, como consequência, também o conceito de reificação. Esses três conceitos são fundamentais para a leitura desse artigo dos autores. Ponto 4. O impacto das novas formas de alienação e estranhamento na subjetividade da classe trabalhadora. Então, esse é o escopo do artigo e nós também tomamos ele para a nossa análise. Ponto 1. As mutações no mundo do trabalho, heterogeneidade, fragmentação e complexificação. Nesse artigo, os autores defendem uma tese central de que se a classe trabalhadora não é idêntica àquela existente em meados do século passado, ela também não está em via de desaparição. Óbvio, houve uma reinvenção aí. E nem ontologicamente perdeu seu sentido estruturante. Então, o trabalho continua sendo categoria fundante da constituição do ser social, da ontologia do ser social, né? E lembramos de Lukács, que pensava que o trabalho é o que constituía, né? Ele é um marxista, o trabalho constitui o eu social, as tessituras do sujeito, né? E aí os autores defendem a classe trabalhadora como a totalidade dos assalariados, homens e mulheres que vivem na venda da sua força de trabalho. A classe que vive do trabalho, né? Isso que os autores defendem, sobretudo Antunes, conforme a nossa denominação nessas duas obras que aí estão descritas na referência bibliográfica que nós trouxemos aí detalhado para vocês, a obra Adeus ao Trabalho e O Sentido do Trabalho, nas quais, né, Antunes defende que a classe trabalhadora é a classe que vive do trabalho. Eles não são detentores dos meios de produção e nem dos instrumentos de produção, né? Mas sim unicamente a sua força de trabalho, é a única coisa que eles podem negociar no contexto do capital. E que estão despossuídos do meio de produção, dos meios de produção, como nós já apontamos, né? Então eles apontam essas mutações no mundo do trabalho e vão discorrer sobre 9, eu diria, mini-teses dentro dessa tese maior de que o trabalho não vai desaparecer e nem a classe trabalhadora também. A primeira é, ponto 1, com a retração do binômio Taylorismo-Fordismo, vem ocorrendo uma redução do proletariado industrial, fabril, tradicional, manual, estável e especializado, herdeiro da era da indústria verticalizada e do tipo taylorista-fordista. Então, nós vamos analisar, a partir dessa fala dos autores, uma proposta de redução desse proletariado industrial, assumindo novas formas de trabalho, né? Novas formas
de precarização do trabalho, que os autores vão defender mais à frente. 2. Entretanto, o aumento do novo proletariado fabril de serviços em escala mundial, dentro desse contexto, né, da mundialização, presente nas diversas modalidades de trabalho precarizado, nós vamos ter, então, esses desdobramentos desse aumento desse novo proletariado fabril a partir das terceirizações, dos contratos temporários, né, do trabalho part-time, né, entre tantas outras formas assemelhadas e que se expandem nessa escala global. Então, há um processo de reinvenção do contexto do trabalho e esses caminhos de precarização do trabalho no contexto da superação, aí vamos dizer, do Taylorismo e Fordismo como modo de produção, a chegar no que os autores vão refletir sobre o toyotismo. Tá? A gente vai falar sobre isso e a gente já pontua aqui, quando falamos de Fordismo, estamos falando do modo de produção proposto por Henry Ford no século XIX e até meados do século XX. Henry Ford foi um industrial norte-americano conhecido pelo pioneirismo da produção em série na indústria automobilística, a grande alavanca da produção industrial moderna. Então, vamos dizer que o Henry Ford propõe então a linha de montagem, né? É possível então pensar essa produção departamentalizada em várias fases, cada trabalhador faz a sua parte e desconectado de uma totalidade, né? A gente vê isso bem presente no filme Tempos Modernos, essa apropriação da linha de montagem na produção e a instauração do modo de produção fordista. Quando a gente fala do Taylorismo, estamos nos referindo a Frederick Winslow Taylor, também do século XIX, e ele viveu até o início aí, 1915, né? Um pedaço aí do século XX. Ele foi um engenheiro norte-americano que introduziu o conceito da administração científica, né? Revolucionando todo o sistema produtivo no começo do século XX e criando a base sobre qual se desenvolveu a teoria geral da administração. O que o Taylor faz? Ele se apropria da linha de montagem proposta por Ford e agora ele diz que os trabalhadores terão que fazer, então, o máximo de produção com o mínimo de tempo. Então, é um processo de racionalização da produção e ele traz isso, né, a partir, então, dos estudos de Ford, tá certo? E é por isso que na administração a gente pensa, né, no Taylorismo e no Fordismo como teorias também. E aí, para contextualizar esse momento, eu trago a obra de Saviani, A História das Ideias Pedagógicas, onde ele discute a questão da industrialização, porque alguns conceitos vão aparecer no texto dos autores que nós precisamos saber o que é. Por exemplo, o conceito de welfare state, ou estado de bem-estar social, né, que foi uma proposta que aconteceu de 1930 a 1970, também chamada de política keynesianista, ou keynesianismo, né, que propõe, então, um estado de intervenção, defende o capital, mas propõe, então, um estado de bem-estar social, de forma que o capitalismo é a grande mão que guia a sociedade, mas em casos de intervenção, né, em casos onde a sociedade se desequilibra, então o Estado tem apenas essa função interventora, né? Mas o Estado deve manter o bem-estar social, deve manter as políticas sociais e assim por diante. Então, o capitalismo global tem assentamento nessas duas coisas. Primeiro, na orientação taylorista fordista da linha de montagem, de fazer tudo em série e o máximo de tempo com o mínimo de recursos. E nesse momento que eu falo agora, estou me referindo aí ao processo de industrialização a partir dos anos 30, de onde nós vamos perceber a mudança na economia brasileira, né? Uma economia agropastoril voltada para a produção do açúcar, né? Nós vamos passar agora para um outro modo de produção, que é a produção do café. Então, diferentemente da produção do açúcar, que era uma produção
em série e precisava de várias etapas para sua distribuição, na política do café, na industrialização a partir do café, então os produtores serão os mesmos que vão distribuir o café. Isso vai se tornar mais rápido, inclusive com a construção das estradas, das ferrovias, isso vai facilitar demasiadamente a produção e a distribuição do café também. Então, isso acontece exatamente por volta de 1930, então estamos vivendo aí a era da industrialização. Isso traz uma consequência para a sociedade, que é o deslocamento do campo para a cidade, né? O deslocamento da vida social sai do campo, que era o contexto agronegócio, né, do açúcar, e agora volta-se para a cidade, para a produção do café. Inclusive, é esse boom que vai proporcionar então a urbanização do campo e, ao mesmo tempo, a industrialização da agricultura, de Saviani. É nesse contexto de hegemonia da burguesia industrial que nós vamos ter o surgimento, né, do Senai e todos os sistemas S. Senai, Senac, SESI, né? E a partir da reforma Capanema, de 1942 a 1943, o resultado dessa reforma Capanema será, então, a instituição do SESI, exatamente para a formação de mão de obra para esse processo de industrialização e urbanização. E dentro desse contexto, a gente pode perceber os afetos disso para a educação. De que maneira percebemos o Fordismo e o Taylorismo na educação? Obviamente que isso foi transpassado para o currículo, né? O nosso currículo ele se apropriou de forma bastante forte dessa relação da linha de montagem, né? Sobretudo porque a nossa maneira de pensar o currículo ela tem essa departamentalização da mesma forma que o Fordismo, né? Então veja essa imagem, você pode perceber aí, inclusive a própria organização da escola é a organização fabril, né? A Cássia Quenzer tem um livro chamado A Pedagogia da Fábrica, no qual ela discute exatamente toda a organização física, curricular, arquitetura da escola, continua ainda reproduzindo o modelo da fábrica, tá certo? Para pensar, com a desestruturação crescente do welfare state, o estado de bem-estar social nos países do norte, diz os autores, e com a ampliação do desemprego estrutural, os capitais transnacionais implementam alternativas de trabalho crescentemente desregulamentadas, informais, de que são exemplos as distintas formas de terceirização. Então, nesse bojo de reconfiguração do trabalho, no século XXI, novas formas de trabalho vão aparecendo, e, sobretudo, o destacamento aqui dos trabalhos informais e do processo de terceirização. Item 1.3. Há uma outra tendência de enorme significado no mundo do trabalho contemporâneo. Trata-se do aumento significativo do trabalho feminino, apontam os autores, que atinge mais de 40% da força de trabalho em diversos países avançados, e que tem sido absorvido pelo capital preferencialmente no universo do trabalho part-time, precarizado e desregulamentado. Então, a precarização do trabalho e também a inserção desse trabalho feminino a custos baixíssimos tem sido uma mutação no mundo do trabalho também. 1.4. É perceptível também, particularmente nas últimas décadas do século XX, uma significação dessa expansividade assalariado médio no setor de serviços, que inicialmente incorporou parcelas significativas de trabalhadores expulsos do mundo produtivo industrial como resultado do amplo processo de reestruturação produtiva, das políticas neoliberais e do cenário da desindustrialização e privatização. Então, há uma expansão dos assalariados médios no setor de serviços, resultado também desse processo de reconfiguração do capital. Item 5, outra tendência presente no mundo do trabalho é a crescente exclusão dos jovens, que atingiram a idade de ingresso no mercado de trabalho e que, sem perspectiva de emprego, acaba muitas vezes engrossando as fileiras dos trabalhos precários,
dos desempregados, sem perspectiva de trabalho, dada a vigência da sociedade do desemprego estrutural. Então, os autores apontam, né, essa exclusão, a exclusão feminina, ou melhor, a inclusão feminina nos trabalhos temporários e, ao mesmo tempo, a exclusão dos jovens, né, que atingiram a idade de ingresso no trabalho. Por quê? Porque a perspectiva de emprego é uma perspectiva de precarização, né, de salários baixos e de não abertura de emprego, sobretudo para o primeiro emprego. Por isso que o Estado muitas vezes propõe políticas para a inclusão do primeiro emprego, projetos como o primeiro aprender e assim por diante. 1.6. Paralelamente à exclusão dos jovens, vem ocorrendo também a exclusão dos trabalhadores considerados idosos pelo capital, com idade próxima de 40 anos e que, uma vez excluídos do trabalho, dificilmente conseguem reingresso no mercado de trabalho. Então, para o capital, existe um processo aí de exclusão daqueles chamados idosos para o capital. E esses idosos são aqueles que, de repente, foram excluídos do mercado de trabalho, chegam aos 40 anos e não têm mais facilidade na reinserção ao mercado. Para pensar, os autores trazem que o mundo do trabalho atual tem recusado os trabalhadores herdeiros da cultura fordista, fortemente especializados, que são substituídos pelo trabalhador polivalente e multifuncional da era toyotista. Então, veja, é muito claro que os modos de produção determinam a maneira em que a sociedade vai se relacionar. Então, veja, no modelo fordista terrorista, da linha de montagem, da produção específica, não há mais abertura para esse especialista estrito. Agora, o modo de produção instaurado, que vamos analisar o modo toyotista, prevê um trabalhador densamente polivalente e multifuncional. Né? Então, esse modelo toyotista, um modelo japonês, proposto então por Eiji Toyoda, que viveu no início do século XX e há pouco faleceu, em 2013, a característica principal desse modelo é a flexibilização da produção, ou seja, em oposição à premissa básica do sistema anterior, o Fordismo, que defendia a máxima acumulação dos estoques, o toyotismo preconiza a adequação da estocagem dos produtos conforme a demanda. Então a produção não é mais em série, a produção é de acordo com a demanda. E a flexibilização da produção também. Isso é muito importante, a polivalência dos processos. Isso vai afetar diretamente as relações de trabalho, a formação dos profissionais também que assumem esses valores de flexibilização, de ser plural. Então, um funcionário não faz apenas mais uma coisa, ele é contratado para fazer diversas coisas, né? Então, essa polivalência do trabalho é um resultado do toyotismo. Temos aí uma imagem, a figura 1, o Fordismo e o toyotismo. Aí vocês podem comparar a relação de diferença entre um e outro, né? No Fordismo, nós tínhamos a realização de uma única tarefa pelo trabalhador. No toyotismo, múltiplas tarefas. No Fordismo, pagamento pro rata, ou baseado em critérios da definição de emprego. No toyotismo, pagamento pessoal em função e resultado por equipe, né? Então, é muito interessante. Desloca, né, do Fordismo para o Taylorismo, desloca do trabalho para o trabalhador, né, da função do trabalho para a função. No Fordismo, o alto grau de especialização das tarefas. No toyotismo, a eliminação da delimitação de tarefas. Não há mais fronteiras, né, de uma função. Uma função está ligada a todas e todos podem fazer tudo ao mesmo tempo. A polivalência. No Fordismo, pouco ou nenhum treinamento no trabalho. O disciplinamento da força de trabalho. No toyotismo, longo treinamento no trabalho. Educação continuada do trabalhador. Aqui o conceito de formação continuada ou educação permanente, isso é muito forte a partir do toyotismo. Porque a formação, né, do trabalhador, ela é ad infinito, ela não tem fim. Ela desloca-se do local de trabalho, né, desloca-se da pessoa para o local de trabalho. Então é a pessoa que se adequa ao local de trabalho via essa formação continuada, via essa educação permanente, dependendo das demandas do capital.
No toyotismo, nenhuma ou pouca preocupação com a segurança no trabalho. No toyotismo, grande estabilidade no emprego para trabalhadores centrais, do tipo emprego vitalício. Né? No Fordismo, autocracia. Um governa todos, um lidera todos. No toyotismo, a liderança participativa. No Fordismo, layout compartimentado, ambiente de trabalho fechado. No toyotismo, layout flexível e aberto, ambiente de trabalho panorâmico e, comumente, atualmente falando, os trabalhos home office, em que você não tem mais um local para trabalhar, nenhum patrão, nenhum chefe, você trabalha por produção, por metas e por execução de tarefas. Isso independe de onde o empregado está, ele está trabalhando, está produzindo e assim por diante. Trazendo os autores para pensar, eles dizem, paralelamente a esta exclusão dos idosos, ou maior de 40 anos, e jovens em idade pós-escolar, o mundo do trabalho nas mais diversas partes do mundo, no norte e no sul, tem se utilizado da inclusão precoce e criminosa de crianças no mercado de trabalho, nas mais diversas atividades produtivas. Então, a gente vê isso claramente também como um resultado, como um espraiamento dessas mutações no mundo do trabalho, a inserção das crianças também no trabalho infantil. Item 1.7. Com o desdobramento dessas tendências anteriormente apontadas, os autores dizem: vem se desenvolvendo no mundo do trabalho uma crescente expansão do trabalho no chamado terceiro setor, assumindo uma forma alternativa de ocupação, por intermédio de empresas de perfil mais comunitário, motivadas predominantemente por forças de trabalho voluntário, abarcando um amplo leque de atividades nas quais predominam aquela de caráter assistencial, sem fins diretamente mercantis ou lucrativos e que se desenvolvem relativamente à margem do mercado. Então, nós vamos ver então o desenvolvimento do trabalho de terceiro setor, sobretudo voltado, dos autores, para o trabalho voluntário de caráter assistencialista. Então, vejam só, nós temos aí o primeiro setor, que é o governo, o segundo setor, que são as empresas, e o terceiro setor são as organizações não governamentais. Então, dentro do contexto da crise do capital e da reconfiguração do trabalho, o terceiro setor tem sido como se um escape, tem sido como se uma reinvenção do próprio trabalho para absorver aqueles que estão sendo excluídos do trabalho. Dizem os autores: com o desmonte do welfare state e dos direitos sociais adquiridos ao longo da vigência da sociedade capitalista, essas atividades acabam suprindo, então, de alguma maneira, essas lacunas sociais dos excluídos do mercado de trabalho. Como mecanismo minimizador do desemprego estrutural, elas cumprem uma função, ainda que limitada, porque geralmente são condições de precarização do trabalho e não de dignidade do trabalhador. 1.8. Outra tendência que os autores gostariam de apontar, e eu destaco, é a expansão do trabalho em domicílio, como nós já destacamos, permitida pela descontração do processo produtivo, desconcentração, melhor dizendo, pela expansão de pequenas e médias unidades produtivas, os trabalhos feitos em casa, as confecções feitas em casa, as pequenas empresas que são constituídos a partir do domicílio, os trabalhos home office, e assim são processos de reconfiguração e mutação do mundo do trabalho. Os autores dizem: o trabalho produtivo em domicílio mescla-se com o trabalho reprodutivo doméstico. Parece que não há mais fronteiras aí entre o domicílio e entre o trabalho, aumentando as formas de exploração do contingente feminino, sobretudo destaque dos autores para o contingente feminino, que sofre mais essa precarização. 1.9, para terminar esse primeiro bloco, há ainda uma última tendência que vamos indicar. No contexto do capitalismo mundializado, dado pela transnacionalização do capital e de seu sistema produtivo, a configuração do mundo do trabalho é cada vez mais transnacional. Por quê? Porque a mundialização trouxe o rompimento completo com as fronteiras geográficas. Então, não há mais fronteiras no contexto da mundialização, que se apropria da internet
E aí poderíamos dizer, a mundialização e a transnacionalização trazem uma desterritorialização do mundo do trabalho. Então, assim como o capital se transnacionou, dizem os autores, há um complexo processo de ampliação das fronteiras no interior do mundo do trabalho. Assim como o capital dispõe de seus organismos internacionais, a ação dos trabalhadores também deve ser cada vez mais internacionalizada. As fronteiras foram rompidas. Isso traz, então, segundo os autores, uma nova forma de ser do trabalho. Trabalho compreendido, na perspectiva deles, compreende, então, a totalidade dos assalariados, homens e mulheres que vivem da venda da sua força de trabalho, não se restringindo aos trabalhadores manuais diretos. Então, essa é a nova maneira de ser do trabalho. Ela compreende não só os assalariados, mas as outras configurações de trabalhos, né? E empregabilidade não assalariada formal. Também compreende a totalidade do trabalho social, a totalidade do trabalho coletivo que vende a sua força de trabalho como mercadoria em torno, né, da troca de salário. Essa nova forma de ser do trabalho incorpora também tanto o núcleo central do proletariado industrial, os trabalhadores produtivos, que participam diretamente do processo de criação de mais-valia, e aqui destacamos esse conceito de Marx, e elaboraremos a seguir, tá? E da valorização do capital, que hoje, como vimos, transcende muito as atividades industriais, dada a ampliação dos setores produtivos no serviço, e abrange também os trabalhadores improdutivos, cujo trabalho não cria diretamente mais-valia, uma vez que são utilizados como serviço, seja para o uso público, seja para os serviços públicos, seja para o uso capitalista. Veja que há um processo aí de espraiamento, de capilarização dessa nova forma de ser do trabalho, que em muitos casos supera os trabalhos assalariados formais. Então, para compreender essa fala dos autores, eu vou elaborar aqui algumas questões matriciais e fundantes do pensamento de Marx. E na figura 2 nós podemos ver aí os conceitos fundamentais do marxismo, cujas bases estão assentadas na filosofia de Hegel, na dialética, sobretudo, no liberalismo econômico de Smith e de Ricardo e nas teorias de Louis Blanqui. O marxismo, então, encontra guarita nesses autores para pensar uma leitura social, para pensar as relações sociais a partir dos modos de produção, dos instrumentos de trabalho e da exploração da força de trabalho que o capital propõe. Então, 4 questões fundantes do marxismo precisam ser destacadas, que em primeiro lugar, o materialismo histórico, em segundo lugar, as lutas de classe, em terceiro lugar, a teoria da mais-valia, em quarto lugar, a ditadura do proletariado. Então, Marx e Engels propõem, no materialismo histórico, a revolução histórica numa sucessão de modos de produção, que vai lá desde os primórdios, os primatas, até o módulo de produção capitalista. Então, a história do homem passa por essa história dos modos de produção. E o modo de produção que determina as relações sociais. Na luta de classe, sempre há uma classe dominante e uma dominada. Essa deseja mudar a situação mediante a revolução. Então, na perspectiva de Marx, essa estratificação social, classe dominante, classe dominada, essa luta que existe entre ambos, ela pode ser superada na perspectiva da classe trabalhadora instaurar a revolução. Essa é a base do marxismo. Na teoria da mais-valia, o trabalhador recebe um salário inferior ao valor criado com seu trabalho. Nós vamos ver que é um estranhamento entre essa produção do trabalhador e o recebimento dessa produção. Na ditadura do proletariado, há uma etapa de transição em que o proletariado é organizado em um partido, e aí nós temos a contribuição de Lenin ao pensar a teoria do partido político, porque para Lenin o partido político é a consciência do trabalhador. Então, essa etapa de transição concentra
todo o poder, contudo, estabelece uma sociedade comunista. Então, o proletariado teria essa função de tomar o poder da classe dominante e instaurar, na perspectiva de Marx, o comunismo, passando pela transição do socialismo. Na figura 3 temos as relações sociais, as forças produtivas e as econômicas e a mais-valia. Então, as relações sociais são interligadas às forças produtivas e econômicas, sendo essas as forças dominantes ou determinantes, vamos assim dizer. Então, na base, Marx pensa, né, que a infraestrutura, a economia, determina a superestrutura que, para Marx, é a ideologia. Ou seja, a economia determina o pensamento. O modo de produção determina o pensamento de uma sociedade. Então, o modo de produção é resultado das relações sociais e das forças produtivas e econômicas e, como consequência, a maneira também de ganhar a vida. Adquirindo novas forças produtivas, os homens modificam o seu modo de produção, bem como modificam a maneira de ganhar a vida, modificando todas as relações sociais. Então, para Marx, o modo de produção, o pensamento econômico determina o pensamento social. A realidade econômica determina a realidade social. E determina também a consciência do ser humano, porque o modo de produção determina o modus vivendi do ser humano. Na medida em que mudam os modos de produção, a consciência também dos seres humanos também se transforma. Então, essa é a base do pensamento marxista. A infraestrutura determina a superestrutura. A economia determina a ideologia, a cultura. O que seria a mais-valia, então? A mais-valia seria a parte que o trabalhador não recebe do trabalho que ele desenvolveu. Então, temos aqui uma figura das horas trabalhadas desse trabalhador. Então, o valor do seu salário e a mais-valia. Então, o que seria a mais-valia? A parte que o operário trabalha, mas não ganha, né? Fica no bolso do patrão. Vejamos a figura 4, compreendendo mais a mais-valia de forma mais objetiva. Vejamos aqui, do lado esquerdo, você tem os materiais que seriam utilizados para a construção de uma cadeira, por exemplo, os bastões, né, que aqui, de forma hipotética, custam R$15, a cola, 5 centavos, o assento, R$5, o encosto, R$5. No total de materiais, nós utilizaríamos R$25,05. Numa suposição do salário de um operário de R$600, se a cadeira fosse vendida, por exemplo, a R$50, em 10 dias de trabalho, ou mais, né, em 12 dias, o trabalhador já teria o seu salário pago. Quer dizer, o empregador teria condições de pagar o salário. Ou seja, em 12 dias. O restante do mês é lucro do empregador. Então, a mais-valia é exatamente isso. É o excedente do trabalho desse trabalhador que fica nas mãos do empregador e o trabalhador não vê esse dinheiro. Na perspectiva de Marx, nós temos dois tipos de mais-valia. A mais-valia relativa e a mais-valia absoluta. A mais-valia relativa é a desvalorização da força de trabalho devido às inovações tecnológicas. Então, por exemplo, uma máquina pode substituir um trabalhador, né? Isso desvaloriza a sua força de trabalho. Isso gera desemprego e assim por diante. A mais-valia absoluta é o aumento real da jornada de trabalho, né? Então, ele trabalha e não recebe a totalidade do seu trabalho. Isso é a mais-valia. Item 1, sobre a nova forma de ser do trabalho. A classe trabalhadora hoje também incorpora o proletariado rural, né, que também vende a sua força de trabalho para o capital, de que são exemplos os assalariados das regiões agroindustriais, e incorpora também o proletariado precarizado, o proletariado moderno, fabril e de serviços. Os trabalhos part-time, que se caracteriza pelo vínculo de trabalho temporário, pelo trabalho precarizado, em expansão na totalidade do mundo produtivo. Inclui ainda em nosso entendimento, ou seja, no entendimento dos autores, a totalidade dos trabalhadores
desempregado. Veja, o desempregado faz parte também dessa classe trabalhadora, que está, obviamente, né, fora do contexto produtivo, mas, ao mesmo tempo, dentro. Para pensar, segundo os autores, compreender, portanto, a classe que vive do trabalho, a classe trabalhadora hoje, de modo ampliado, implica entender este conjunto de seres sociais que vivem na venda da sua força de trabalho, que são assalariados e desprovidos dos meios de produção. Como todo trabalho produtivo é assalariado, mas nem todo trabalhador assalariado é produtivo, uma nova noção contemporânea de classe trabalhadora deve incorporar a totalidade dos trabalhadores assalariados. Então, veja, não há mais uma predominância do trabalho assalariado formal. A informalidade, a precarização resultante fazem parte dessa nova maneira de pensar a classe que vive do trabalho. No item 2 agora, passamos ao item 2, que é discutido pelos autores, a fábrica moderna e as novas formas de envolvimento. Eles discutem, em primeiro lugar, a dimensão ontológica do envolvimento do trabalho. Para os autores, com base em Marx, eles pensam na significação ontológica do trabalho, a partir do conceito de subsunção, utilizado por Marx no capítulo 5, inédito de O Capital e de seu desdobramento em formal e real, em subsunção real e formal. De um lado, o termo subsunção indica e caracteriza a relação entre o trabalho e o capital, a venda da força de trabalho. Mas será que a subsunção do trabalhador seria a sua submissão completa e total ao mundo do trabalho, ao capital, à exploração? Contudo, os autores pontuam que subsunção expressa que a força do trabalho venha a ser ela mesma incluída e como que transformada em capital. O trabalho constitui o capital. Então, nós vamos ver que há uma relação de subordinação do trabalho ao capital, mas não somente de subordinação, porque o trabalho também é uma forma de reinvenção do sujeito. Veremos isso. O termo submissão não ressalta a relação por ter em seu conteúdo uma certa carga de docilidade. Na verdade, dizem os autores, nas relações trabalho-capital, além e apesar de o trabalho subordinar-se ao capital, ele é um elemento vivo, em permanente medição de forças, gerando conflitos e oposições ao outro polo formador da unidade, que é a relação entre o processo social capitalista. Então, ao mesmo tempo que o trabalho está submisso ao capital, o trabalho é um elemento vivo, que proporciona tensões, que gera conflitos, que gera oposição ao próprio sistema capitalista, né? Porque na perspectiva de Marx, o trabalho é categoria fundante do ser social. Sobretudo no Lukács, isso se torna bastante forte. Para pensar, o que é específico é que a força de trabalho, além de ser um dos elementos constitutivos da relação social que a aprisiona e submete, é também um elemento que nega aquela relação e, por isso mesmo, sua subordinação precisa ser reiteradamente afirmada. É neste processo que o capital visa superar uma subordinação, ou melhor, uma subsunção, meramente formal, transformando-se em real, subsunção real, com o corolário ou como consequência de que a transformação da força de trabalho em capital acaba por consolidar-se socialmente. Então, ao mesmo tempo, a força de trabalho está submissa ao capital, mas a força de trabalho também possui dentro de si um quê de transformação, de propor tensões entre a constituição ontológica do ser e os condicionantes estruturais do capital. Sobre a fábrica moderna e as novas formas de envolvimento, ainda sobre essa dimensão ontológica, aqui eles retomam e aqui eles aprofundam o que apontaram no início sobre a relação objetividade e subjetividade no contexto do trabalho. Vejamos, o modo capitalista de produção propõe um envolvimento do operário e propõe formas de captura da sua subjetividade operária pelo capital. Tá? Isso propõe uma subsunção à lógica do capital, que aí é o elemento subjetivo, né?
Então, ao submeter-se a ser funcionário de uma empresa, o trabalhador vende a sua força de trabalho, como consequência, vende o seu tempo, vende a sua subjetividade, a sua criatividade. Então, há aqui a subsunção à lógica do capital como elemento subjetivo. Na relação do Taylorismo e do Fordismo, isso era uma relação meramente formal, porque ao sair do trabalho, né, ao deixar a empresa no final do expediente, o trabalho ficava lá. Né? O trabalhador ia para casa, nenhuma responsabilidade mais, não tinha trabalho para levar para casa, isso na relação taylorista-fordista. No toyotismo, essa subsunção ela tende a ser real, diz Antunes. Por quê? Porque exatamente a subjetividade do trabalhador não fica mais no local de trabalho, fica com ele. Na verdade, ele não deixa o trabalho está dentro dele, ele leva o trabalho para onde quer que ele vá. Então, a subsunção ela se torna aqui real em sua força total. É por isso que os autores propõem agora no item 2.2 as formas do envolvimento operário no Fordismo e Taylorismo. No Fordismo e Taylorismo, a subsunção da subjetividade, como nós falamos, era formal. Né? Havia uma racionalização total, o aspecto físico está envolvido, e aí os autores chamam de racionalização inconclusa. Por quê? Porque o trabalho ficava no trabalho. O trabalhador não levava o trabalho para casa. No teotismo, a sociedade racionalizada, né, do Fordismo, agora encontra uma outra dimensão da fábrica racionalizada, né, da produção intrafábrica e na relação entre as empresas. Há uma subsunção também real na subjetividade operária pela lógica do capital. O trabalhador incorpora o trabalho e, na verdade, o grande tesouro de uma empresa é o que o trabalhador produz. Né? Um líder, um chefe, por exemplo, de uma multinacional, de uma transnacional, ele, ao deixar o emprego, ao deixar o trabalho no final do expediente, ele não deixa mais o trabalho. A sua subjetividade não descola mais do trabalho. Né? Então, isso é consequência do toyotismo. Ele incorporou o trabalho, né? E a empresa suga dele toda a sua subjetividade e, na verdade, não paga por tal absurdo, né? Isso a gente pode assim dizer. Para pensar, segundo os autores, o toyotismo permanece limitado em sua perspectiva política, principalmente se o compararmos ao arranjo fordista. Por isso, sob o toyotismo, agudiza-se a contradição entre a racionalidade intraempresa e a irracionalidade societal. Por quê? Porque a produção intrafábrica ela está descolada do elemento político para além da fábrica. Que dimensões, né, a produção de uma empresa A ou B tem implicações nas questões sociais do desemprego, nas questões políticas, nas questões relacionadas ao bem-estar social. Não? Parece-nos uma contradição, porque essa perspectiva política ela foi eliminada no contexto do toyotismo, de uma racionalidade de empresa descolada, né, de uma racionalidade societal. E até o próprio capital se reinventa pensando e propondo políticas de responsabilidade social para as empresas. Ora, mas como pensar políticas de desenvolvimento social, políticas humanitárias dentro de um capitalismo que se alimenta da miséria social? Parece-nos isso um paradoxo, né? Pensar desenvolvimento sustentável num capitalismo que se alimenta da insustentabilidade e da miséria social. Isso, a meu ver, é uma contradição. Item 2.3, o toyotismo como uma nova forma do envolvimento operário. O toyotismo, então, propõe uma nova racionalização do trabalho a partir de um capitalismo manipulatório, cuja inserção engajada do trabalho assalariado do trabalhador, né, rouba dele mesmo a sua própria subjetividade. Então, rouba dele o seu tempo, rouba dele muitas vezes as suas próprias necessidades pessoais, a família. Então,
toda essa dimensão ela é absorvida no contexto do toyotismo. E aí nós vemos nos autores que aparecem essas injunções da mundialização do capital na tentativa da captura integral da subjetividade operária. Então, há aí sim uma nova subsunção real, tá certo? Não meramente formal, não há mais descolamento entre a vida pessoal e a vida profissional. Isso é o resultado dessa flexibilidade do modo de produção toyotista. Para pensar, apesar de o operário da fábrica toyotista contar com maior participação nos projetos que nascem das discussões do ciclo de controle de qualidade, com maior envolvimento dos trabalhadores, a subjetividade que então se manifesta encontra-se estranhada com relação ao que se produz e para quem se produz. Ora, é muito comum hoje essas reuniões de planejamento coletivo das empresas e assim por diante. Porém, essa subjetividade que é manifesta por esses líderes ou por esses trabalhadores de forma participativa nas empresas, muitas vezes não está no seu controle a relação do que vai ser produzido e para quem vai ser produzido. Porque quem dá essa tônica, na verdade, é o próprio líder da empresa, é o dono, é o presidente da empresa, né? Então, nos parece que essa participação nos projetos das empresas parece-nos mais uma pseudo-participação em detrimento do lucro final do capital e da intencionalidade final do capital, que é o lucro. Né? No item 2.3, o toyotismo ainda, se o fordismo expropriou e transferiu o savoir-faire do operário para a esfera da gerência científica, para os níveis de elaboração, o toyotismo tende a retransferir para a força de trabalho, mas o faz visando a apropriar-se crescentemente da sua dimensão intelectual, das suas capacidades cognitivas, procurando envolver mais forte e intensamente a subjetividade operária. Né? Então, o fordismo expropriou o saber fazer do operário, né? Para a esfera da gerência científica. Mas o toyotismo tende a transferir para a força de trabalho. Então, é um deslocamento do local de trabalho da pessoa que trabalha. No fordismo, nós tínhamos a expropriação no local de trabalho. No fordismo, a pessoa que trabalha que passa por esse processo de expropriação, né? Sobretudo na dimensão intelectual, cognitiva, e que o trabalhador está constantemente envolvido com o seu trabalho. Ele não se descola mais do seu trabalho. Na verdade, com a aparência de um despotismo mais brando do toyotismo, a sociedade produtora de mercadorias torna, desde o seu nível microcosmo, dado pela força da fábrica toyotista, ainda mais profunda e interiorizada, né? Nós falamos, porque no fordismo está relacionado ao local de trabalho. No toyotismo, a pessoa, ao trabalhador. A condição do estranhamento presente na subjetividade operária e dissemina novas objetivações fetichizadas. Aqui vai aparecer um outro conceito marxista, que é o fetichismo da mercadoria, que vamos falar a seguir, que se impõe à classe que vive do trabalho. Ou seja, esse despotismo mais brando, do qual os autores se colocam, e essa necessidade, né, de pensar que no toyotismo tudo é mais flexível, não há horário de trabalho, não há ponto para assinar, mas ao mesmo tempo que isso vai se abrindo, ao mesmo tempo vai se fechando, porque paradoxalmente isso é um despotismo mais brando, concordo com os autores, e que, a meu ver, é pior, porque ele aprofunda e interioriza a condição de estranhamento da subjetividade do trabalhador com a real objetividade do seu trabalho. Né? Tá? E aí o resultado, segundo eles, é a necessidade de qualificar-se melhor e preparar-se, tá certo? Isso é o que vai proporcionar, então, para o trabalhador a sua empregabilidade. No fordismo, alguém se formava numa profissão, ele tinha garantido seu emprego. No fordismo, taylorismo.
No modo de produção toyotista, ao se formar, ao passar por um processo formativo e receber um diploma, não há mais garantia do emprego. O que a formação profissional garante é a empregabilidade, e não a garantia do próprio emprego. Então, nas dimensões agora, em terceiro lugar, da alienação e do estranhamento e do fetichismo capitalista, o polo mais intelectualizado da classe trabalhadora será discutido, depois, na sequência, os estratos mais precários da força de trabalho, que seria a classe menos abastada intelectualmente. No polo mais intelectualizado da classe trabalhadora, existe aí um fetichismo. Nós vamos explicar em Marx qual é o conceito de fetichismo. As coisas tornam, então, tomam uma conotação mágica, de fetiche, de magia, em que a humanização do trabalhador, em sua essência, é desumanizada. E as novas formas de envolvimento e interação entre o trabalho vivo estão relacionadas com a maquinaria. Como Saviani diz, no contexto do Capital, o conhecimento que é potência espiritual se torna potência material. Nesse sentido que a maquinaria informatizada ela é resultado dessa potência espiritual que é o conhecimento e que é resultado da transformação do conhecimento no contexto desta sociedade capitalista. Os estratos precarizados da força humana do trabalho vão agora passar de forma a transitar por um trabalho temporário, que os autores estão chamando de part-time, temporário, precarizado, sem registro, sem carteira, sem nenhum benefício e assim por diante. Então esse é o estranhamento, é a perda ou quase total ou completa da dimensão da humanidade, do processo de pensar o trabalho como categoria fundante de constituição do ser social. Para pensar, segundo os autores, sobre a condição da separação absoluta do trabalho, a alienação assume a forma de perda de sua própria unidade. Trabalho e lazer, meios e fins, vida pública e vida privada, entre outras formas de disjunção dos elementos da unidade presentes na sociedade do trabalho. Então, nesse contexto do capital e da reinvenção desses modos de trabalho no sentido precarizado, eles vão gerar alienação e estranhamento no contexto do capitalismo, de maneira a separar a vida das pessoas, a departamentalizar coisas que são juntas. Por exemplo, como trabalho e lazer. Na perspectiva de Marx, o trabalho é um trabalho criativo. A criatividade é inerente ao processo de trabalho. Inclusive, o processo de trabalho, quem funda o ser social. A separação entre meios e fins, público, privado. Então, há esse descolamento, resultado da alienação do trabalho precarizado. E eles, então, aqui, a meu ver, é uma exclamação dos autores, quando eles dizem que quanto mais o sistema tecnológico da automação e das novas formas de organização do trabalho avança, mais a alienação tende em direção a limites absolutos. Quando se pensa na enorme massa de trabalhadores desempregados, as formas de absolutização da alienação são diferenciadas. Variam da rejeição da vida social, do isolamento, da apatia e do silêncio da maioria, até a violência e agressões diretas. Aumentam os focos de contradição entre os desempregados e a sociedade como um todo, entre a racionalidade no âmbito produtivo e a irracionalidade no âmbito societal. Então, o sistema tecnológico e a automação, nesse novo modo de ser, de pensar a sociedade do século XXI, quanto mais a tecnologia avança, mais nos parece que o homem avança como ser social. Então parece que quanto mais a tecnologia avança, o homem experimenta o retrocesso na constituição de sua humanização. Quanto mais a racionalidade produtiva, menos a racionalidade social, ou como os autores chamam de irracionalização no universo social. A desumanização segregadora leva ao isolamento individual. As formas de criminalidade, as
a formação de guetos de setores excluídos até as formas mais ousadas de explosão social que, entretanto, não podem ser vistas meramente em termos de coesão social na sociedade como um tal, isoladas das contradições da forma de produção capitalista, que é a produção de valor e de mais valor. Então, essa desumanização segregadora, ela tem implicações sociais. Então, o próprio capitalismo que vive e se alimenta do lucro, esse lucro tem produzido, né? Então, a desumanização segregadora, a exclusão social, e essa exclusão social tem voltado contra o próprio capitalismo num processo de guetificação, se assim podemos dizer, da sociedade excluída. E até as formas mais ousadas de explosão social, como os autores colocam, e aqui todas as mazelas sociais, como a miséria, como a violência, né, como a desestrutura da sociedade, resultado do próprio modo de produção capitalista. Né? Então, para entender essa questão dos impactos agora, das novas formas de alienação e estranhamento na subjetividade da classe trabalhadora, que será o último item trabalhado pelos autores, é preciso pensar 3 conceitos do processo pelo qual passa a mercadoria. Primeiro, a alienação. Segundo, o fetichismo. Terceiro, a reificação. Na alienação, a mercadoria feita pelo próprio trabalhador não é valorizada como produto seu, mas do patrão, responsável pelas condições de trabalho, né? Como nós falamos aí, a mais-valia. Então, o que seria então a alienação? O trabalhador não tem controle sobre a sua própria produção no trabalho. Então, é o patrão quem se apropria de toda a sua produção intelectual física. No fetichismo, a mercadoria passa a ter vida autônoma. Por isso que os autores trouxeram essa dimensão do fetichismo da mercadoria. As coisas começam a tomar vida, a mercadoria passa a ter vida e dominar a vida das pessoas. Né? Na reificação, os seres tomam forma de coisa e as coisas também tomam forma de seres. Né? Poderíamos dizer que a reificação seria o processo de coisificação dos sujeitos, certo? Porque na sociedade capitalista as coisas assumem valores pessoais e as pessoas elas são cosificadas, elas são transformadas em objetos. Né? E aí nós vamos ter então esses 3 conceitos para pensar: alienação, fetichismo e reificação. Na alienação do trabalho, diz Marx, a apropriação do objeto aparece como alienação a tal ponto que quanto mais objetos o trabalhador produz, tanto menos pode possuir e tanto mais fica dominado pelo seu produto, o capital. Veja, quanto mais ele produz, menos ele pode usufruir desse produto. E tanto mais ele produz, menos ele tem autonomia sobre si e sobre sua produção. E mais ele fica dominado, então, pelo capital. No contexto de pensar agora o fetichismo e a reificação, nós temos aí uma imagem para entender o conceito de fetiche da mercadoria. As mercadorias adquirem uma forma fantástica, né, capaz de oferecer mais que utilidade, trazem felicidade, poder e status, porque na perspectiva de Marx, no fetichismo da mercadoria, o valor de uso é invertido para o valor de troca. Né? Então, o valor de uso, que é objetivo, por exemplo, de uma sandália, no valor de troca, ela assume valores exorbitantes de tal forma a oferecer felicidade, poder e status para quem a possua. Né? Então, a publicidade se apropria muito do fetiche da mercadoria para vender, porque o valor de uso diz respeito meramente à utilidade daquela mercadoria. Mas o valor de troca não. É o quanto eu posso pagar para, ao possuir aquele produto, ter sentimentos de felicidade, de poder, de status, de bem-estar que aquele produto, na perspectiva do capital, pode me oferecer. Né? Então, ao mesmo tempo, o homem humaniza a mercadoria e, ao mesmo tempo, a mercadoria coisifica o homem, nessa tensão exatamente dialética. Tá? E, em terceiro lugar, depois de pensar a alienação, o fetichismo, a gente pensa na reificação agora.
né, que é a desnaturalização daquilo que se tem como conceito e contextualização de algo num contexto isolado. É transformar algo em coisa, seja a religião, seja a indústria ou o homem. É um processo de tornar, eu diria, um processo de hipostase da mercadoria. É um processo de tornar coisa, né, aquilo que é sujeito. Esse é o processo de reificação. Então, nessa relação de transição do valor de uso, a finalidade da mercadoria, para o valor de troca, o sentimento que se paga em torno daquela mercadoria para essa emancipação dentro do capital, essa emancipação emocional, se assim eu posso dizer, então, isso gera a reificação, coisificação dos sujeitos e, ao mesmo tempo, a personificação das coisas. Nessa fase de mundialização do capital, o resultado é o desemprego estrutural, pela redução e precarização das condições de trabalho. Então, essa é, vamos dizer, a condição maior e o resultado maior: desemprego estrutural, precarização do trabalho. A subjetividade autêntica em detrimento das fetichizações e reificações do mundo do trabalho. É isso que nós dissemos, né? O funcionário de uma empresa, ele não é uma pessoa, ele é um objeto que produz coisas, né? É um objeto que produz lucro e assim por diante. Como resultado, nós temos alienação, e alienação essa é a sua incapacidade de domínio sobre seu poder criativo, que fica nas mãos do empregador, no que nós chamamos de mais-valia. Tá? Ainda há o estranhamento desse trabalhador em relação à produção do seu trabalho, com a autodeterminação da personalidade e a multiplicidade de suas qualidades e atividades. Então, o trabalhador fica rendido e vendido, na verdade, sua força de trabalho para o capital, e ele não recebe por isso, pelo seu poder criativo. O resultado é a subjetividade da classe trabalhadora. Essa classe trabalhadora é transformada em um objeto, em um sujeito-objeto, que funciona para a autoafirmação e a reprodução de uma força estranhada cada vez mais. E agora, como terminar, né? Então, eu acho que o texto é bastante denso e ele aponta exatamente o processo de desestruturação, de mutação desse mundo do trabalho, no modelo fordista, taylorista, mais voltado para a especificidade, e o trabalhador deixava o seu trabalho lá, ia para casa, havia esse descolamento do trabalho com a vida, né, a profissão, e agora no modelo toyotista não há mais essa relação, parece-nos agora uma ditadura branda, mas ao mesmo tempo, como pensar caminhos de emancipação, ainda entendendo o trabalho como categoria fundante e que constitui o ser social. Eu acho que o parágrafo final dos autores propõe aí um inspiro de saída, né? Eles dizem lá na página 350: é importante salientar que a vida cotidiana não se mostra meramente como um espaço por excelência da vida alienada. Então não é só alienação, não é só fetichismo, tá certo? Não é só pensar na reificação. Entendemos esses conceitos, mais ao contrário, como um campo de disputa, tá certo? Entre a alienação e a desalienação. É uma tensão dialética. Como observamos no tocante à subsunção do trabalho-capital, nas relações trabalho-capital, além e apesar de o trabalho subordinar-se ao capital, ele é um elemento vivo, em permanente medição de forças, gerando conflitos e oposições ao outro polo formador da unidade, que é a relação e o processo social capitalista.